do Math na Engenharia com mais um vídeo aqui hoje pelo canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês, que é a ideia de vetores. Tá, mas o que seriam os vetores? Os vetores nada mais é do que uma unidade unidimensional utilizada dentro da lógica de programação e que ela vai ser extremamente importante para auxiliar e estar ajudando a gente a ter um controle e maior eficiência no trabalho durante a execução de um vetor. Então, pessoal, tá, Vanessa, mas o que é que tem a ver esse vídeo com o seu canal? Pessoal, durante o ensino de graduação é bastante comum a gente estar trabalhando com a ideia de vetores, ou seja, com a ideia de programação em Python, que vai estar ajudando a gente a fazer cálculos, está ajudando a gente a calcular diversas coisas. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo que vai ser essa ideia dos vetores mesmo. Tá, mas o que seria um vetor? A estrutura do vetor, ela segue a seguinte programação, a seguinte lógica mesmo. Eu vou ter um nome, que eu vou dar a esse vetor, que ele vai receber parênteses, e dentro desses parênteses eu vou ter elementos específicos, que eu já posso digitar logo, ou que ele pode estar sendo adicionado valor dentro deles. Então a gente tem o que a gente chama de vetor, eu vou estar abençoando aqui, e eu vou ter um vetor vazio. Tá, e esse vetor vazio, ele vai ter o quê? Nada. Como ele está dizendo, é um vetor vazio. E esse vetor vazio eu posso estar adicionando, posso estar configurando para que ele receba valores dentro dele, que eu vou estar explicando mais para frente. Eu posso ter o vetor como sendo 0.000 e aí por diante. E aqui eu posso também estar fazendo que eu posso estar adicionando valor dentro dele, ou seja, só colocando 0, deixando aqui uma ideia de que ele vai receber valores dentro dele. Tá, Vanessa, e se eu colocasse outros valores mesmo dentro dele já? Vou botar aqui 5 valores. E o que eu quero dizer é o tamanho desse vetor. Então, quando a gente fala do tamanho do vetor, a gente vai utilizando a função print. Tá, o que é a função print? A função print ela tem como requisito estar printando informações, ou seja, estar emitindo informações dentro do meu código. Então, eu digito print e eu vou colocar, por exemplo, vetor. E o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar imprimindo o meu vetor total, ou seja, todos os elementos que estão dentro dele. Quando eu rodar, ele mostra esses valores. E agora, se eu quisesse somente dizer a posição com que está o meu elemento 3, então eu vou colocar vetor, que é o nome que eu habituei, abre parêntese e coloca a posição que ele se encontra. E aí que entra a ideia inicial. Quando fazemos contagem de vetores, a contagem ela sempre se inicia do zero. É uma lei universal dentro da lógica de programação em Python. Não me pergunte, porque eu não sei. É uma lógica que é utilizada habitualmente no mundo atual mesmo, e ela sempre se inicia do zero. Tá, então meu 3 ele vai estar na posição que? 2. Então eu digito 2. Quando eu rodar aqui, ele mostra a posição do meu 3. Ele mostra o 3 dentro dessa posição. Então o vetor ele pode ser trabalhado de diversas formas. Tá, Vanessa, mas como eu posso estar habituando isso dentro de um exemplo mesmo? Como eu posso estar trabalhando com ele? Bem, então vou estar aqui puxando o exemplo 1, que foi o que o professor usou dentro da nossa aula, e hoje eu vou estar aqui mostrando um pouquinho para vocês. Então eu vou botar aqui comentar, mas o que significa comentar, né? Eu vou estar meio que travando o meu código, né? Ele não vai estar rodando aqui. Então comentar, eu boto Ctrl e barra. Opa, boto Ctrl e barra, e aí ele meio que fecha o meu código ali para eu não estar mexendo nele. Tá, então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Nosso exemplo diz o quê? Programa que lê 5 números inteiros, os armazéns em um vetor e depois solicitar ao usuário a escolha do elemento. Tá, a gente vai estar trabalhando aqui com o vetor e está utilizando a função ralha, que eu vou estar trazendo vídeos que também vai estar explicando, vai estar trazendo conceitos básicos. É que esse vídeo de hoje, como eu vi que o pessoal da minha sala estava com um pouco de dificuldade, estava apresentando dificuldade bastante nessa situação, então eu resolvi trazer um vídeo direcionado a essa questão de vetores, que também vai ser assunto da minha prova nesse semestre ainda. Tá, voltando isso aqui, antes disso, pessoal, já se inscreve, deixa o seu like, se inscreve no canal, para estar ajudando a gente a trazer mais conteúdos como esse. Agora, bora voltar. Tá, então, primeiramente, eu vou determinar um vetor com 5 números inteiros, né, porque ele está dizendo aqui, ó, ler 5 números inteiros, então eu vou estar criando um vetor. Então, vetor, que eu posso estar colocando qualquer nome, número. Essa barrinha aqui, ó, ela serve para meio que separar, né? Tá deixando mais bonitinho. Ou eu podia
deixar junto. Mas eu tenho preferência de estar deixando dessa forma, porque ele fica um pouco mais organizado do meu ponto de vista. E eu vou habituar 5 valores, como se fosse meio que vazio, né? Botando aqui 0. Não tá vazio, tá, gente? Ela só tá mostrando aqui que vai ocupar 5 posições. Depois eu vou definir uma variável, que vai ser contador, que recebe como valor o 0. O contador ela vai ter como função contar, fazer essa contagem desse código nessa função vetor 5 vezes. Ou seja, isso aqui, essa lógica, ela vai ocorrer 5 vezes até que pare e se repita novamente. Então, eu vou ter Rally, que eu vou trazer um vídeo explicando ele, contador, que vai ser menor do que len vetor número. Tá, Vanessa, mas o que é esse len? Pelo amor de Deus. O len, gente, ele vai ser utilizado para mostrar o comprimento do nosso vetor. Vamos se voltar aqui para essa primeira parte antes de continuar. Vou dar aqui um comentário e eu vou estar explicando aqui essa parte do len. Ah, meu Deus, eu fiz apagar. Vou estar aqui mostrando para que serve o len. Então, vou colocar o print e vou colocar len, abre parênteses, vetor. Tá, o que vai acontecer quando eu digitar isso aqui? Vai acontecer o seguinte, ó. Vou mostrar 5. O que isso significa dizer? Ele está mostrando o comprimento do meu vetor, ou seja, quantos elementos está presente dentro do meu vetor, que no caso é 5 mesmo. Quando você conta 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, ele mostra o comprimento do meu vetor. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? É o seguinte, se tiver que o meu contador ele for menor do que o meu vetor números, que no caso são 5, então ele vai ser menor do que 5. Então, quando eu faço isso, eu consigo dizer que o meu contador ele vai fazer essas contagens até o número 5. Quando não tiver mais, então eu paro esse vetor. Só que ele quer que o usuário ele vá digitando esses valores, ou seja, ele não quer o valor que já está dentro do vetor. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer com que o usuário ele digite valores e que sejam habitados dentro desse vetor. Então, eu vou digitar uma variável, então, valor usuário, e vou fazer com que o usuário ele digite. Então, posso estar colocando números inteiros ou números floats, mas como aqui ele quer, ó, números inteiros. Então, vou utilizar a função int, números inteiros, input, que nada mais é do que permitir que o meu usuário ele digite, e eu vou colocar digite seu, aí abre chaves. Por quê? Por que eu estou usando isso? Ele vai dizer que eu vou estar fazendo essa contagem até 5. Então, eu vou deixar meio que minha linha de pedir para o usuário digitar um pouco mais organizada, um pouco mais bonita, mais sofisticada. E esse if ele permite com que eu consiga estar botando essa variável aqui dentro. Ou seja, ele permite, dentro do meu string, meu texto, eu coloco uma espécie de variável. Então, eu coloco contador mais 1. Ou seja, a quantidade que ele contando, adicionando sempre mais 1. Ou seja, criando uma sequência. Que quando eu rodar, vocês vão entender um pouco melhor. Depois, eu vou fazer com que esses valores digitados sejam armazenados aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar vetor número, que é o nome do meu vetor inicial, que vai receber esses valores. E eu vou abrir chaves, parêntese, no caso, desculpe, contador. Tá, o que significa? Que o contador ele vai fazer essa contagem, e essa contagem ela vai sendo armazenada aqui dentro. E como é que eu vou estar fazendo isso? Eu vou estar dizendo que essa variável ela vai estar recebendo valor usuário, ou seja, o valor que o usuário ele digitou. Depois, quando ele chegar aos 5, eu vou ter que querer que esse loop infinito, que é o while, ele pare. Então, é aí que entra essa ideia do contador, que recebe contador mais o próprio 1. Tá, beleza. Depois disso, eu vou usar a função print, ou seja, eu vou printar essa tela, eu vou printar essas informações. Então, eu boto aqui seu vetor, ou elementos, para deixar mais bonito, seus elementos são, abre chaves, e coloco o nome do meu vetor inicial, que é vetor número. Quando eu fizer a rodagem desse código,
Deixa eu organizar aqui. Ele vai emitir todos os valores que meu usuário digitou. Então, rodar. Lembra-se que eu falei que essa ideia do contador mais um era para meio que organizar as informações? Então, tá aqui, ó. Ele vai digitando isso até chegar ao número 5. Então, quando digitar meu primeiro valor, aí segundo valor, terceiro valor, quarto valor e quinto valor, porque eu quero que isso seja digitado 5 vezes. Depois, o que ele vai fazer? Os valores digitados pelo usuário vai passar pelo contador, que vai armazenar esse valor aqui dentro. Depois eu vou botar um contador que recebe, esse contador mais um, que ele vai fazer esse loop até chegar 5 vezes. Depois que ele para, ele passa para o print. Então, o print, ele vai printar o meu vetor números, que vai estar mostrando os valores que o usuário digitou e que esse vetor recebeu esses valores. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um pouco diferente do habitual. Espero que vocês tenham gostado, então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que também gosta de engenharia, que quer aprender um pouco mais sobre a engenharia, e espero que esteja gostando do vídeo. Então é isso, pessoal, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.